Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Centro Espírita Bezerra de Menezes. É uma alegria muito grande sempre que nós estamos aqui, nessa casa que tem essa psicosfera maravilhosa, né? Que se propõe à divulgação do Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Espiritismo, né? Na proposta da fé racional, que vem trazer para todos nós aqueles recursos que nós necessitamos para a nossa caminhada, para nos fortalecer, para enfrentar os desafios da vida, enfim. O Centro Espírita abre as portas mais uma vez, né, para a palestra pública. E nós sabemos, e a gente gosta de repisar aqui, que a Casa Espírita tem outras tarefas, outros trabalhos, fora a palestra pública. Nós temos, às quartas-feiras, a Evangeloterapia, que começa às 19h30. Nós temos, aos sábados, as palestras. Temos, aos domingos, que vão ser retomadas, a evangelização juvenil, que vai ocorrer no primeiro sábado de agosto, das 16 às 17 horas, com a faixa etária de 12 a 18 anos. Né? Então é muito importante aquelas pessoas que se interessem, né, em trazer os seus jovens para dar aquele norte, aquela orientação, né, aquele fundamento racional que eles vão necessitar, assim como todos nós necessitamos para a nossa vida. A Casa Espírita também se estende com seus trabalhos através das redes sociais. Então, no YouTube, nós temos Centro Espírita Bezerra de Menezes. Você digita lá e você segue aqui a nossa casa com a programação. No Instagram, CEB Menezes Crato. E no Facebook, Centro Espírita Bezerra de Menezes Crato. Né? Então, oportunidade não falta para a gente acompanhar a atividade dessa casa, nessa proposta de divulgação doutrinária. E na divulgação da noite de hoje, nós temos a nossa irmã Luciana, que vai apresentar a temática, o tema experienciar. Esperançar. Não é de experiência, é de esperança, né? Aí até a esperança ali. Né? Só que antes de passar a palavra para a nossa irmã, nós temos o hábito nas casas espíritas de fazer sempre uma leitura de uma mensagem edificante. Para quê? Para que a gente traga o nosso pensamento para as nossas questões espirituais, né? E nos desprendendo daquelas nossas preocupações de ordem material e ajudar a nossa irmã com os nossos pensamentos também, com essa conexão de mentes, na construção da palestra da noite de hoje, do momento da noite de hoje. Então, nós vamos buscar aqui no livro Fonte Viva, Psicografia de Emmanuel, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, e nós vamos pedir à espiritualidade que nos traga a mensagem para a noite de hoje. O título da mensagem: Acorda e Ajuda. Baseado no Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 8, versículo 22, que diz assim: Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Emmanuel comenta: Jesus não recomendou ao aprendiz deixar-se aos cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferir-se aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo e na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra.
se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral, e se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias do teu irmão e ajuda o quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu. Desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. Em qualquer parte do universo, somos usufrutuários do esforço e do sacrifício de milhões de existências. Cedamos algo de nós mesmos em favor dos outros, pelo muito que os outros fazem por nós. Recordemos desse modo o ensinamento do Cristo. Se encontrares algum cadáver, dá-lhe a bênção da sepultura, na relação das tuas obras da caridade, mas, em se tratando da jornada espiritual, deixa sempre aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Agora vamos para a nossa prece de início. Convidamos a todos aqueles que quiserem fechar os olhos para facilitar a concentração, mas que nesse momento nós possamos mentalizar a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo diante de nós, com os braços abertos e o sorriso nos lábios, endereçando um olhar de profundo amor para todos nós, e nós, respeitosamente, mentalmente genuflexos, diante do Mestre, oramos a Ele dizendo assim: Amantíssimo Senhor, Príncipe da paz, aqui estão, Senhor, as criaturas do Teu Pai, os Teus alunos, os Teus irmãos de caminhada, que vêm, Mestre querido, a esta que é uma das Tuas casas de oração e trabalho, para buscar o conhecimento, para a educação do Espírito, o Espírito imortal, aquela que é a nossa mais pura representação. Ó Mestre querido, diante de Ti, que és o grande ensinamento do universo, diante da Tua espiritualidade que nos acolhe, nós Te rogamos, Senhor, que nos abençoe. Abençoe a nossa expositora da noite, para que as palavras que ela há de pronunciar esta noite sejam fruto não somente, Senhor, da sua preparação, mas também, Senhor, daquilo que cada um de nós precisa ouvir, sob a inspiração da espiritualidade que dirige este trabalho. Ó Mestre querido, que as nossas mentes estejam apostas para contribuir com esta noite, a fim de que seja uma noite a mais de luz, de paz e de amor. Que assim seja. E com a palavra, nossa irmã Luciana. Que assim seja. Boa noite a todos e a todas. Gratidão profunda pelo convite, pelo retorno à Casa Amiga, e uma alegria renovada estar entre vocês e com essa espiritualidade que nos acolhe, sempre com tanto aconchego. Esperançar. Quando nós colocamos o substantivo abstrato esperança no Google, na IA, em algum prompt de busca, nós vamos recolher algumas imagens simbólicas e representativas do substantivo abstrato e de alguns objetos, imagens que nos remetem a esse contexto de esperança.
Mas a proposta hoje é transformar o substantivo em verbo, esperançar. Proposta de Paulo Freire, o grande educador brasileiro, para que a gente já consiga entrar nesse conceito de tirar a esperança do substantivo e transformá-la em ação. Mas as imagens, uma das imagens que eu consegui obter para a esperança foi esse animalzinho que a gente conhece. Né? Todos nós conhecemos esse inseto que parece um gafanhoto e que tem a cor... Qual é a cor da esperança? Verde. Esperança verde, o animalzinho tem, né, essa pigmentação verde. Mas eis que foi encontrada uma nova espécie de esperança e ela vem nessa corzinha lilás, uma cor diferenciada, que os biólogos não entendem como essa mutação se processa, mas a nível metafórico nós podemos imaginar. A esperança não tem cor, não tem credo, não tem estigma, não tem forma. A esperança é captada como extração que vem do alto e metabolizada por cada um de nós. A esperança pode ser a resistência. E a IA trouxe essa imagem. A imagem que mais representa a esperança é uma florzinha, uma vegetação rompendo, né, esse granizo, pedras, dificuldades, grandes empecilhos. Mesmo assim, se contorna a natureza, a força vital, para brotar o que se é, o que se precisa ser. Esperança, resistência. Mas existe uma outra imagem que também representa a esperança, que é o homem, o ser humano, abrindo os braços, voltando-se para o céu, para o Criador, para o Divino, para essas forças invisíveis que existem acima e ao redor de nós, e aurindo, evocando essa força. Então, esperança é resistência, mas é também busca de uma força que nos torne mais corajosos, impetuosos e conectados. Outra imagem que representa muito a esperança é superação, desafio, acreditação, força, de vontade de fazer, de ir, de conquistar. Então, quando o homem ele acredita que pode usar o principal instrumento que ele usa, segundo a Joana de Ângeles, é uma acreditação da espera de vir a ser, de vir a conseguir, de vir a ter. Porque a esperança nos remete ao futuro, enquanto a fé nos remete ao presente. E a gente vai desenvolver um pouco esses conceitos. Mas a imagem que mais representa a esperança é essa. Por que será? Psicologicamente e espiritualmente, essa imagem ela é perfeita. Porque ela é uma projeção. Não importa o que você é hoje, o que você tem hoje, o que você representa, o seu local, a sua estatura moral, emocional. A esperança é sempre essa prospecção, essa perspectiva de que amanhã será melhor. De que amanhã a positividade me trará melhores resultados. De que amanhã eu serei a árvore que fui plantada, projetada, criada para ser. Malgrado seja um gravetinho, uma plantinha, um broto, em germe, uma semente. Então, o que é esperança, na verdade? Uma referência do amanhã que se concretizará na certeza do que eu acredito no hoje. Do latim esperare, e a gente vai para a verdadeira etimologia da palavra, a esperança seria sentimento. O dicionário moral e cívico diz assim: sentimento que leva o homem a olhar para o futuro, considerando o portador de condições melhores que as oferecidas pelo presente. De tal sorte que a luta pela vida e o sofrimento são enfrentados como contingências passageiras, na marcha para um fim mais alto e de valor maior. Do ponto de vista teológico, a esperança sai do campo do sentimento e passa a ser uma virtude sobrenatural que leva o homem a desejar Deus como um bem supremo. E a gente já tem algumas pistas do que seja, a nível psicológico, moral, religioso, empático, a esperança. É algo que sempre nos remete para o futuro,
de uma forma positiva e buscando sempre crescimento, aperfeiçoamento, aprimoramento, versão melhorada do hoje e de nós mesmos. E aí a pergunta que não quer calar e que foi objeto de uma pesquisa científica recente a nível mundial: quem são os seres mais esperançosos que existem entre nós? Os idosos ou as crianças? O que vocês acham? O que vocês apostam? Olhar para o futuro e acreditar que ele será melhor é dádiva da criança no início da sua jornada evolutiva e cronológica, ou dádiva e bênção do idoso que já viveu muito e entende que cada dia ele sempre vai ser uma versão melhor, mais sábia, mais paciente, melhorada de si mesmo, malgrado a sua compleição física mais frágil, mais... O que vocês acham? Diga aí, Alessandra, o seu palpite. Exatamente a pergunta mais desejo. Eu acho que são os idosos. Os idosos. Alguém aposta nas crianças? Agora a criança tem aquele fogo, né, de achar positividade, né? E aí, para não deixar ninguém indeciso ou em dúvida, os dois empatam. Os dois têm igualmente os mais parecidos e semelhantes índices de acreditação no futuro. Isso quer dizer que o adulto é o menos esperançoso, o mais desesperado, o mais desequilibrado, o mais descrente, o mais desconfiante. E aí Joana de Ângeles vem dizer assim: a criança tem crença e fé, ou seja, esperança, porque ainda não adoeceu-se como adulto. E o idoso tem a mesma fé e o mesmo entusiasmo para com o futuro, porque já curou-se do adulto adoecido. Olha que lindo isso. E aí a gente percebe que, na psicologia, a esperança ela não é um sentimento e nem é uma projeção mental, ela é uma emoção positiva e é um estado mental ativo, caracterizado pela crença na possibilidade de um futuro melhor, que a gente já disse. É a nossa capacidade cognitiva de perceber as coisas. E aí entra uma predisposição mental, familiar, cultural. E nessa pesquisa mundial, o Brasil teve índices enormes. Entre os 7 países, o Brasil tirou o 3º lugar. A população, em 3º lugar a nível mundial, mais esperançosa do mundo, que mais acredita no futuro melhor, em condições mais aprimoradas de vida. Por que será? Se o nosso país nem é o mais rico, nem é o culturalmente o mais estruturado. Alguém tem alguma sugestão de que por que o Brasil, dentre países que têm melhor estatura econômica, estabilidade financeira, o Brasil tem uma população tão esperançosa? Alguém arriscou? Pela espiritualidade, pela conexão com Deus, pela crença que existe uma fé, um amparo, uma proteção divina, de que as coisas naturalmente, mesmo em crise, mesmo numa desestrutura, uma desconstrução, sempre redundam em algo melhor, porque a gente aprendeu, se fortaleceu. Então, é definida a esperança como uma postura cognitiva de conhecimento emocional e motivacional que nos coloca numa predisposição de saúde mental, trazendo-nos uma profilaxia contra as doenças mentais, contra a depressão, contra o suicídio, doenças cardiovasculares, recuperação rápida de cirurgia, esperança no viver, no ser e no sentir. Mas atenção, diz a pesquisa, a esperança que faz bem não é a esperança dos braços cruzados, nem de uma virtude passiva. Ela é proativa, é dinâmica, é realista e não passiva. E aí eu trago uma história de um jovem de 17 anos que representa na Bíblia, lá em Gênesis, o ser mais esperançoso e confiante que já existiu. Quando se pede que a Bíblia nos traga um personagem confiante, o nome que desponta é José do Egito. E alguém lembra da história de José? Um menino que nasceu entre 7 irmãos e o mais novo e mais querido do pai. Porque o pai sabia e sentiu que ele era diferenciado em relação aos irmãos.
e deu logo uma túnica colorida diferenciada para José, que causou um enorme ciúme e inveja aos irmãos. E por tanto o pai gostar, por tanto José sonhar, e quando ele sonhava, ele trazia metáforas, e as coisas que ele sonhava eram proféticas e acontecia, cada vez mais os irmãos tinham ódio e profundo sentimento de animosidade para com ele. E o que é que irmãos enciumados fazem com os irmãos preferidos dos pais? Boicotam, rivalizam, mas os irmãos de José foram mais ousados e maldosos. Planejaram a morte dele. E aí um mais velho disse, não, matar é muito sério. Vamos jogá-lo no poço? E aí ele morre lá no poço, ou então alguém o socorre no poço. E aí ele foi jogado no poço e um viajante passou e viu aquele menino gritando e o levou como escravo. E ele foi o escravo mais esperançoso que aquela comitiva de escravos tinha. Ele ajudou as mulheres, se prontificou com as viúvas, não reclamou, sabia que cada dia que se passasse era um dia a mais que Deus havia dado. E ele se tornou um escravo muito querido. E aí, quando foi no momento de vender os escravos, o dono dos escravos ficou vendo, não vendo, mas passou uma oferta muito boa. Porque lá no Egito, o administrador lá do grande império egípcio, Potifar, ofereceu grande soma de oferta por esse jovem, alegre, malgrado, um escravo. E levou-o para dentro de casa e tornou o administrador o mordomo da casa. E ele cuidava das crianças, cuidava da comida, cuidava do jardim, orientava nas tarefas, sonhava e traduzia sonhos das pessoas. E o que aconteceu na casa do Potifar? A esposa do administrador apaixonou-se por José. E começou a tentá-lo. E ele, não, eu não posso trair o meu senhor que me deu um lugar de destaque na casa. E ele tinha esperanças e orava a Deus que aquela mulher esquecesse aquela paixão avassaladora que ela nutria por esse rapazinho. Mas aconteceu que ela, num dia, numa noite de muita paixão e loucura, colocou a roupa, a túnica de José no leito dela, chamou o marido e disse, olha, quem acabou de deitar no teu leito e de me violentar? E aí o que aconteceu com aquele grande mordomo da casa? Foi aprisionado. Potifar não acreditava que aquele menino criado por ele tinha o traído justamente com sua esposa. Mas ele não perdeu a acreditação e a predisposição mental de saber que o futuro, aquela oportunidade, sempre lhe daria alguma chance de aprendizado. Mas o que uma prisão para um jovem de 22 anos traria? E ele disse, amizades. Vou fazer amizade com o copeiro que está preso, com o faxineiro, com o ladrão, e começou a ser o amigo, o cuidador, o ajudador de todos. E ele decifrou sonhos, e os sonhos se realizavam mesmo naquele calabouço. Ele tinha o dom da adivinhação, o dom da profecia. E aí, quando o copeiro foi libertado porque era inocente, chegou ao faraó e disse, olha, tem um rapaz incrivelmente fenomenal lá na prisão, que foi injustamente preso como eu e que ele sabe decifrar sonhos. E o rei estava desesperado, o rei do Egito, o faraó, porque ele sonhou com 7 vacas muito magras e no dia seguinte com 7 vacas muito gordas. E aquele era um sonho tão vívido, as vacas chegaram e se materializaram no leito dele. E praticamente ele acordou com a vaca sufocando naquele leito rico e luxuoso. E ele ficou muito impressionado e disse, eu quero que me tragam os magos, as profetisas, que me traduzam esse sonho tão real. Eu tenho certeza que os deuses querem me dar uma mensagem. E o copeiro, ouvindo aquilo, disse assim, um menino na prisão, um rapazinho, ele decifra sonhos de forma muito precisa. E o rei traga esse rapaz. E quando o rei conta para José, resumindo a história, ele diz, 7 anos de vacas magras representam 7 anos de muita seca, de provisões poucas, ou seja, de muitas crises. E 7 anos de muita fartura são as vacas gordas que virão depois dessas vacas. E assim foi. Quando o rei percebeu que o primeiro ano
de seca chegava, ele chamou José e falou: olha, meu filho, você vai administrar todos os víveres, os mercantis, a comida, as mercadorias do meu reino. E ele se tornou o segundo homem de maior importância de todo aquele império faraônico, porque ele acreditou que o poço lhe traria alguma vantagem, que a escravidão lhe traria sabedoria, que a prisão lhe traria amizade e que aquela oportunidade bendita de administrar comida lhe traria fraternidade, um senso de justiça, e assim foi. Mas saindo do exemplo desse grande ícone da Gênese, né? Emmanuel fala lá na obra Vinha de Luz que 1000 vezes bem-aventurada é cada hora, cada minuto de paciência que a gente tenha. Diante daqueles que não te compreendam, que te esqueçam, que te firam, que te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente, feita de bondade e de amor, de silêncio, abnegação, esquecimento do mal, é um donativo essencialmente da alma, bênção de fontes do amor divino. Então a paciência, ela se une à bondade, ela se une ao silêncio para fortalecer a esperança. É o que Emmanuel quer nos dizer. E a gente percebe que Jesus, as últimas frases de Jesus, enquanto encarnado entre nós, foram um hino de esperança. Um hino de acreditação de que a humanidade teria uma evolução que a colocasse num patamar melhor, muito embora estivesse naquele momento o crucificando. E o maior propósito de todas essas esperanças de Jesus é esperar pacientemente pela evolução humana. E é isso que o Espiritismo nos diz. Qual foi a frase que Jesus disse quando todos estavam ali achincalhando, caluniando, difamando e ele na cruz? A célebre frase: Pai, perdoa-lhes, são crianças. Quando o pai fala para um filho: você é uma criança, você erra porque ainda é criança. O que o pai dá à criança? Qual é o ingrediente que ele fornece quando uma criança faz algo muito errado? Mas ele diz: você precisa aprender, mas eu entendo que você é uma criança. Ele está transferindo esperança, confiabilidade, certeza no projeto. Ou seja, acreditação de que aquilo vai dar certo, que aquela fase de erro, de engano vai passar. Quando Jesus disse: vocês são crianças, para Deus, para o organismo da justiça divina e para a mente daqueles que já sabiam que tinham cometido um grande assassinato, Jesus diz assim: tenham esperança, cresçam, tornem-se adultos com madureza espiritual. Quando Jesus diz ao ladrão do lado da cruz, que o ladrão reconhece em Jesus um homem que não mereceria estar ali, e o ladrão diz assim: Barrabás, não o caluniei, ele não merece estar ali. Nós sim, você matou, eu roubei, nós merecemos estar aqui. Mestre, se apiede de mim, tenha pena de mim, lembre-se de mim quando chegar no paraíso. Não é isso que o bom ladrão diz? O que Jesus diz? Ainda hoje você estará comigo no paraíso. A sua condição mental, o seu arrependimento, o seu reconhecimento de suas faltas o colocará numa condição mental e espiritual melhor. Isso é um hino de esperança para nós. Que a gente pode estar no equívoco ontem, ter cometido erros ontem. Basta uma mudança de chave mental para nos colocar em condição de ser ajudado mental e espiritualmente. Quando Jesus disse: Pai, nos últimos minutos de sua vida material, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o que ele quis dizer? Que acreditava na providência divina incontestavelmente. Que sabia que o corpo material dele era uma representação, uma expressão que esteve entre nós, uma roupa que ele se desvestia, né? Algo que ele tirava. Eu entrego nas tuas mãos o meu espírito, a minha essência imorredora. Pai, eu confio em ti. O supremo tributo de esperança, dizendo-nos que nós devemos repetir o mesmo gesto. Pai, passo por crise, estou em dificuldade. É grande o meu fardo, quase insuportável o meu sofrimento, mas entrego-te o meu sofrimento, a minha dor, o meu aprendizado, a minha vida a ti.
E aí eu trago agora um exemplo de um grande, o ícone do pensamento científico na Idade Média. Um homem que tinha o espiritismo na mente, muito embora não conhecesse os princípios espíritas. Giordano Bruno. Ele olhava para o céu e ele via muito mais do que estrelas e o firmamento. Ele via mundos habitados. Ele via possibilidades de vida entre outros planetas. Ele via a pequenez do planeta Terra em comparação ao grande firmamento. Ele sabia que o homem não era o único a existir. E tudo isso chacoalhava muito as crenças religiosas da época, onde Deus tinha criado o homem e era o único no universo, onde a Terra era o único planeta habitado e ao redor da Terra tudo se mexia. A Terra era o centro de tudo e o homem era o único ser existente. Giordano Bruno ousou olhar para o céu e ver muito mais além. E aí Emmanuel diz assim, o que você enxerga quando olha para o céu? Vocês olham para o céu à noite? É uma pergunta que Emmanuel faz em uma de suas obras. Nas dificuldades maiores, vocês olham para o céu buscando o recurso divino, buscando a sensação de que se é pequeno, mas existe o grande que o protege. Ao mesmo tempo que nós somos grandes, porque existe o menorzinho como a formiga abaixo de nós. E nesse movimento de pequeno e grande, micro e macro, nós olhamos para o céu em busca de Deus? A pergunta de Emmanuel. E por quanto tempo a sua esperança resistiria se você estivesse preso por 7 anos numa cela em que você não pudesse se levantar, você tinha que ficar sentado, no escuro, com muito pouca comida e bebida, e todas as vezes, mensalmente, que você era tirado, você era perguntado, você abjura tudo o que você disse, que Deus está em tudo e em todos, que Deus é o Criador do universo, que existem outros planetas, que não precisa intermediário entre Deus, porque Deus está em nós, que existem outras vidas, outras reencarnações. Você abjura, você nega, você renega. E ele dizia não. E voltava para a cela escura, úmida, onde ele tinha que ficar sentado, olhando para dentro de si mesmo e buscando lucidez nesse movimento espiritual e mediúnico de conexão com Deus. E durante 7 anos, os padres da Inquisição tiravam Giordano Bruno de dentro do calabouço, imaginando que ele havia enlouquecido. E cada vez que ele saía, ele mostrava-se mais lúcido, mais firme, mais determinado, com mais teorias que apresentavam o Deus espírita. E qual é o Deus espírita, afinal? Quando, finalmente, depois de 7 anos de tortura mental e psicológica, tiraram esse filósofo, que já foi padre, que era um matemático, um astrólogo, um grande pensador do universo, tiraram aquele corpo carcomido de dentro lá daquele calabouço, perguntaram pela última vez, você renega Deus e todas essas heresias sobre o universo e a Terra? Você não tem medo de ser mandado para o inferno? E antes de queimá-lo vivo na fogueira, num movimento de suprema esperança, ele diz, não é fora de nós que devemos procurar a divindade, pois ela está do nosso ldo, ou melhor, do nosso foro íntimo, mais intimamente dentro de nós do que nós estamos. Deus está mais intimamente dentro de nós do que nós próprios. Talvez vocês pronunciem a sentença da minha morte com mais medo do que eu a recebo. Porque vocês não têm esperança na vida e eu tenho. E foi assim, com essas palavras, que ele foi queimado vivo em 1600, em praça pública lá em Roma. O ícone da esperança e do pensamento científico. Giordano Bruno, a quem nós devotamos o nosso tributo. Por quanto tempo a nossa esperança e confiança em Deus resistiria? É uma pergunta. Outro ícone da esperança, e a gente vai avaliar a postura do aleijado lá do lago, daquela piscina que se agitava na época de Jesus, de tempo em tempo um vento passava, aquele tanque se agitava,
aqueles que tinham muita fé e acreditação se jogavam nas águas e saíam curados de seus males. Mas ele era um aleijado. E as pessoas, quando a água se reboliçava, corriam na frente dele. E não tinha nenhum cristão que o ajudasse a chegar lá. E ele passou 38 anos naquele movimento, sentado ao pé daquela piscina, esperando alguém jogá-lo nas águas curadoras. Vocês acham que ele é um herói da paciência, dessa paciência que a gente está conversando hoje? Da paciência de esperar 38 anos pela ajuda alheia, pela vontade de Deus, por uma graça, por um milagre, de braços cruzados, sentado e esperando? Joana de Ângeles diz que não. A esperança, na visão de Joana de Ângeles e também de Emmanuel, não é uma espera passiva, mas uma certeza inabalável de que todo o universo colocará a bondade divina na nossa renovação contínua de vida. E aí no livro Esperança, intitulado assim por Emmanuel através de Chico Xavier, ele incentiva a confiarmos em Deus, mas não só isso. Trabalharmos pacientemente na superação das nossas próprias debilidades. Jesus espera por nós, diz Emmanuel, e é preciso evitar o pessimismo crônico e renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar em Deus, mas também em nós próprios. E aí, a gente imagina que quando Jesus chega para aquele homem há 38 anos numa passividade de espera, uma esperança adoecida, e Jesus diz: o que você quer mesmo? Ser curado? E ele, é óbvio, claro, eu estou aqui há 30 anos esperando essa oportunidade. E o que Jesus diz para ele? Levanta, pega a tua cama, a tua palha, a tua esteira e vai embora. E o homem acredita que pode e se levanta, porque segundo Joana de Ângeles, a paralisia dele era mental, era emocional, era uma preguiça mental. Ele levanta porque a paralisia física dele era suplantada pela acreditação. Ele pega a esteira dele e vai correr direto no templo, agradecer o feito de Jesus. Quando Jesus aparece, depois da sua desencarnação, quando ele se materializa praticamente para os discípulos, depois de Maria Madalena tê-lo visto, e os discípulos: você está louca? Nós o colocamos na pedra, no túmulo. Como ele pode estar vivo? Como ele pode ter estado com você, mulher? E Maria, a mãe dele, foi a primeira que acreditou. E ela: eu juro, eu só não toquei porque ele não deixou. Mas ele vive, ele está entre nós. E os discípulos, acabrunhados, numa sala fechada, com medo da perseguição, desesperados, desesperançados, tudo que não havia era esperança. E quando Jesus se materializa entre eles, qual é a frase que Jesus diz para eles? Alguém lembra? Falou alguma coisa? Lembrou? Tenham fé. Mas ele não diz só isso. Ele diz 3 afirmativas de império positivo. Não tenham medo. Alegrem-se. A paz esteja com vocês. Como? O nosso mestre foi aniquilado. Nós estamos perseguidos, pobres, numa situação emocional desastrosa. Como? Jesus diz: a paz esteja com vocês. E aí Emmanuel explica por que Jesus fez uma profecia, uma predisposição mental de esperança, que é um mecanismo biológico de sobrevivência, e fez essa transfusão energética para os discípulos. Porque mais à frente, na esperança dos séculos, no passar dos milênios, no passar dos dias, das noites, viria o Consolador prometido. E Emmanuel diz assim: há um século, Jesus, mestre divino, convidastes a Allan Kardec, o apóstolo dos teus princípios, a revisar todos os teus ensinamentos em promessas que iriam resumir o Sermão da Montanha.
Desejavas que o teu verbo viesse agora atualizado como o pão da alegria e que fosse convertido numa literatura de esperança e de sentimento vivo de fé. E Emmanuel diz: ó Jesus, no luminoso centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de Ti a nossa gratidão jubilosa. Permite-nos, Jesus, agradeçamos em prece a Tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime que Te revive a presença entre nós, deixa que possamos repetir, humildes e reverentes: obrigado, Senhor. E se você colocar na internet, no Google, o livro da esperança, adivinha, Marila, qual é o livro que vai sair? O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é tido como o livro da esperança. Por quê? Porque ele fala da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade das existências e dos mundos habitados, da possibilidade de nos comunicarmos com os espíritos, da lei de ação e reação, do amor, da justiça, da caridade, que são princípios que nos colocam na certeza absoluta de que tudo está certo, correto, no devido lugar, e que todas as nossas experiências são educativas e amorosas, e que todo o nosso sofrimento nada mais é do que experiências que nos promovem, que nos fortalecem, e que mais à frente é inquestionável, nós estaremos em condição melhor. Hoje, inquestionavelmente, nós estamos na nossa melhor versão, mais sábios, mais embelezados moralmente, mais evoluídos espiritualmente. Se não estamos bem hoje, imagina como éramos. Se o Espiritismo diz que a lei do progresso sempre melhora os seres, os mundos e todas as coisas. Por que você quer fazer uma regressão de hipnose, uma TVP? Para saber quem você foi? Se você sabe hoje quem é, se você sabe exatamente quem você é hoje, as suas versões negativas, inseguras, deprimentes, obscuras, eram o seu passado e seus personagens do passado, do pretérito. Se eu estou na minha melhor versão, o que nos interessaria saber era quem nós seremos amanhã. Como é a construção, a forma física, a família, os mundos, o planeta que nós habitaremos amanhã. E eu vou confessar a vocês, já faço os meus planos, os meus planejamentos para a próxima vida. Eu sei o que eu não vou conseguir, de forma muito sincera, realizar aqui. Mas na próxima vida, já tenho planos. E isso é o que o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, o Cristo Consolador, vem nos ofertar. Essa certeza de que todos os nossos projetos feitos hoje, através desse painel positivo da esperança, serão realidade amanhã. Todos os sofrimentos, as misérias, decepções e dores físicas, perdas de seres amados, encontrarão consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. Vinde a mim todos os que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Quando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, questão 924, vem dizer assim: qual é o melhor mecanismo de ativar a esperança em você? Será que é uma terapia psicológica? Para ativar a esperança em nós, será que eu tenho que estar numa casa espírita frequentando todos os dias de reunião? Será que eu tenho que estar me confessando com padres, lendo texto? O que realmente faz com que a esperança desperte como essa força propulsora para realizações? O que é verdadeiramente? Perguntou Kardec. E aí a resposta é muito interessante. O que lhe deixa esperançoso, com força vital para continuar e com projetos para o futuro, é a resignação. É saber que tudo que você faz, o que você passa agora é tijolinho de construção para o degrau acima. É o sofrimento bem vivido, sem murmúrio, porque ele coloca numa condição mental de aprendizagem. Sempre, porém, lhe é dado a inconsolação na própria consciência. Um dever cumprido,
o sofrimento bem entendido, as vivências bem experienciadas, nos colocam numa condição de consciência tranquila e me enchem da graça da esperança, das certezas. Porque qual é a diferença, Marilá, da fé e da esperança? A cobra sabe. Todos os animais da criação, toda a natureza entende a diferença entre a fé e a esperança. Entende a nível instintivo, a nível subliminar, essencial. Não a nível intelectual, mas nós homens somos convocados a entender a diferença entre a fé e a esperança a nível intelectual. Por isso que, segundo Joana de Ângeles, a fé é a mãe da esperança. Se eu tenho plena certeza e convicção de que Deus fez um projeto perfeito para todas as criaturas, onde todos estão no lugar certo, vivenciando esperanças corretas, eu tenho certeza plena de que o futuro, o amanhã, será uma consequência natural, positiva e evolutiva hoje. Por que nós temos medo do futuro? E aí eu vou já entrando na conclusão da nossa conversa, trazendo a explicação do verbo esperançar em substituição ao substantivo esperança, que pode ser abstrato para alguns de nós. E Paulo Freire, esse grande educador, vai dizer assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança no verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança no verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é pura espera. Esperançar é se levantar, é ir atrás, é construir, é não desistir, é levar adiante, é juntar-se com os outros para fazer de outro modo, de modo mais criativo, produtivo, fraterno e amoroso. A esperança, diz ele, é necessária, mas ela não é suficiente. Assim como a luta não começa se não houver esperança, a esperança também não se concretiza se não tiver luta. Então, a esperança é sinônimo de luta, de coragem, de trabalho. E aí a gente já vai pulando aqui para uma historinha que Joana de Ângeles traz, depois de discorrer muito sobre a esperança, a nível emocional, espiritual e moral. E ela diz que a esperança é como um monge que foi dormir sem quase nada numa gruta porque ele estava fazendo uma jornada do autoconhecimento. E o que ele levava para se proteger do sol de dia e do frio da noite era uma capa, uma túnica. E era o que ele levava e era o maior instrumento da viagem. Quando ele ia passar pela floresta, a túnica o protegia dos gravetos. Quando ele estava no sol, a túnica não deixava queimar sua pele. E na noite fria das cavernas, a túnica não deixava morrer de frio. Mas eis que ele acorda de madrugada e ele percebe que está sem a túnica. Os ladrões roubaram a túnica à noite de forma sorrateira. Qual é o movimento do monge sem a sua única proteção? O que nós faríamos? Qual seria o primeiro movimento nosso? Reclamar, lamentar, talvez blasfemar, chorar, e agora incertezas e inseguranças. A túnica é uma metáfora, a metáfora da proteção da jornada. Mas o que foi que o monge disse quando ele foi para fora da gruta e viu a lua? Ele estava dormindo, com a corda sem a túnica, e vê a lua, e ele diz assim: que bom que o ladrão não me furtou a lua. E sorrindo pôs-se a meditar. Desesperar nunca.
O que ele quis dizer com isso? Que não fosse o acordar da noite com o frio, ele não teria observado a lua mais linda que ele já viu durante toda a vida. Vão-se as túnicas, fica Deus e as esperanças divinas. Vão-se as túnicas, fica a lua. Vão-se as túnicas, fica o nosso olhar esperançoso. Porque não existe noite tão escura que não tenha o brilho da esperança, segundo o irmão. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão e tocados pelo perfume do sentimento. Guardemos então que fé é certeza unida à razão que transborda pelo sentimento. E aí a minha última fala é sobre Tim Maia, o grande divulgador, o grande vivenciador e o cantador da esperança, que a gente teve, um dos grandes cantadores da esperança. E ele, antes de desencarnar, aos 55 anos, de grandes dificuldades físicas, porque ele tinha problemas, né? Tinha vícios e tinha grandes dependências químicas. Ele passa por um rapazinho de 12 anos de João Carlos, isso está na biografia e no filme que conta a história dele, e o menino cantava essa música. Ele cantava Azul da Cor do Mar. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, o menino tocava. Tenho muito para contar, dizer que aprendi. E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro ri. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir a achar razão para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. E aí ele fala para o menino, que bela música, de quem é essa música? E o menino não sabia que a música era dele. E ele convida o menino a sair das ruas, porque era um mendigo, a tocar no orfanato, porque o menino precisava de amparo. E ele vai beneficiando esse menino, acalentando com sua música que melodia muitos corações. E o que acontece com Tim Maia, quando desencarna aos 55 anos, totalmente dependente de cocaína, de uísque e de droga, muitas outras drogas. O que vocês acham que acontece com ele? Quando ele desencarna nessa condição tão debilitante, tão difícil. Ele foi para um umbral, ele foi para uma zona abissal de sofrimento, afinal, tanto talento desperdiçado, seria o que o senso comum iria dizer. Mas aí Wagner Borges, um médium incrível, teve um insight, um sonho, onde um mentor espiritual levou para ver Tim Maia. E o que ele, de forma esplêndida, percebeu? Que Tim Maia, mesmo ainda debilitado, mesmo na condição de um espírito em sofrimento, foi convidado pela espiritualidade para tocar essa e outras músicas nas regiões umbralinas. Quando ele começava a cantar aquele swing da esperança, a voz magnetizava alguns irmãos em sofrimento que conseguiam abrir os olhos, tocados pela melodia da esperança, e a equipe de Maria recolhendo os irmãos para os albergues e os hospitais espirituais. Não existe desperdício nem talento que Deus não aproveite. Se você tem o dom de cantar, cante, de orar, ore, de abraçar, abrace, de magnetizar com a sua simples presença, utilize seus dons para ser um perpetuador da esperança. Afinal de contas, o nosso mestre não é só o príncipe da paz, é o príncipe da esperança. E não existe potência, talento ou amor que seja desperdiçado, seja aqui, seja no mundo espiritual. Então, a nossa reverência, nosso abraço fraterno a esse grande autor que ainda hoje canta para despertar a esperança nos corações da humanidade. Que Deus os abençoe e obrigada pela atenção. Nossos agradecimentos à nossa irmã Luciana, pela exposição da apoio. Agradeço a todos aqueles que vieram aqui, nessa casa espírita. Nós, após o encerramento, preferimos o passo.
conversar bastante durante essa semana, né? Alimentando a fé em nossos corações e a certeza de que todos nós estamos sob o mal do nosso Deus. Amado Mestre Jesus, Senhor, os nossos agradecimentos neste por tudo que recebemos aqui neste momento, pelas bênçãos, pela revelação que eu próprio Senhor nesta casa, do Espírito para dar o presente, mas a luz para todos nós. Ó Mestre, nós possamos sair daqui com a certeza do nosso coração de que somos muito abençoados. E que essa certeza faz de nós pessoas mais esperançosas e otimistas, convictos que estamos aqui para servir o irmão.